Miqueias, capítulo 2. Esse capítulo também é dividido em 3 partes. A gente vai, em vez de a gente ler o capítulo inteiro, a gente vai ler cada parte, vamos para a aplicação de cada parte até o final. Dá para a gente tirar o impacto final do capítulo, que é bem legal. Todo mundo achou? Diz assim: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem a violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Até aí. Lembra qual que era o pecado que Miqueias anunciou no capítulo 1? Exatamente. A opressão dos ricos sobre os pobres, né? E é exatamente isso que ele está falando aqui no começo do capítulo 2. Tá? Os versículos 1 e 2 falam o que eles fazem. Olha só: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam mal. Ou seja, nem se levantaram da cama e já estão planejando o mal. Eles estão maquinando no seu leito, na sua cama, o que eles vão fazer quando levantarem. Ou seja, cada momento acordado deles, inclusive na cama, é maquinando o mal. Eles não veem a hora de executar aquilo que planejaram. Ao amanhecer, eles o praticam. Por quê? Porque tem o poder para tanto. O que ele quer dizer isso? Que os maus, essas pessoas más aqui, elas praticam o mal porque elas têm poder para isso. Porque elas podem, elas conseguem fazer isso. Então, sobre aqueles que eles conseguem praticar o mal, eles praticam. Simplesmente porque conseguem. Contra aqueles que eles não conseguem, contra aqueles que eles não têm poder, eles não fazem. Mas sobre aqueles que são inferiores a eles, são menores do que eles fazem. Essa é a opressão dos mais ricos, dos mais poderosos sobre os mais fracos. Tá? Você já viu alguém de poder tentar ganhar em cima de alguém que é mais poderoso do que ele? Uhum. Esse é o mais poderoso sobre o mais fraco, né? Mas o contrário não acontece. Acontece? Não. Por quê? Porque não dá. Simplesmente eles não conseguem fazer isso, tá? Mas se você pensar na sociedade como um todo, você percebe que desde a camada mais baixa até a mais alta é assim que funciona. Se existisse uma numeração assim de camada social, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
O 2 vai oprimir o 1. O 1 sendo mais baixo na camada social, né? O 3 vai oprimir o 2 e o 1. O 4 vai oprimir 3, 2, 1. Né? E assim vai subindo a hierarquia. Por quê? Porque eles conseguem oprimir os mais fracos, aqueles que são menos do que eles. Pode ser menos em relação a dinheiro, menos em autoridade, menos em status, menos em aparência. Na área militar tem muito. Na área militar é assim que funciona, né? Na política é assim que funciona. No trabalho é assim que funciona. Já tem aqui, irmão. Obrigado. Então põe aqui. Isso é algo que acontece desde Adão e Eva. A gente vê isso acontecendo com Caim e Abel, a gente vê acontecendo com os descendentes de Caim, né? E assim por diante, as coisas vão acontecendo dessa forma. Só que a lei do Senhor, ela foi dada para o povo para que isso não acontecesse. A gente já falou isso em Deuteronômio, falou isso em Números, Levítico, em Êxodo, em Gênesis, que a lei, quando ela foi dada, foi para proteger cada um dos filhos de Deus, cada um do povo de Deus. Sem acepção. Mas para isso acontecer, do que precisa? Todo mundo tem que obedecer. Mas olha o que eles fazem, versículo 2: cobiçam campos e se apossam deles, como o Osmar falou, de Jezabel e Acabe, né, na vinha de Nabote. Né? Fizeram por quê? Porque eles podiam, eles tinham os meios de conseguir. Cobiçam as casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Porque a casa da pessoa é a sua herança. Para os israelitas, aqui, quando eles receberam a herança deles lá em Josué, né, com Josué, quando eles conquistaram a terra prometida, aquela terra pertence à família dele. Aquela terra não pode ser vendida, ela não pode sair da família. Ela pode ser alugada, arrendada, né? Mas ela não pode ser vendida. Inclusive, quando a pessoa assim envolve em dívidas, o credor, ele não pode tomar para sempre aquela terra. Ele pode tomar terra para pagar a dívida e depois devolve a terra para o seu legítimo dono. Mas essas pessoas, eles estavam tomando e não estavam devolvendo. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família. Que família? Aqui está roubando. Que está roubando. Que é praticamente toda a nação. Aqui, né? Dos ricos, dos poderosos, está quase todo mundo. Pagar a consequência, né? Da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não darão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. A ideia aqui, né, de que não andarão mais de cabeça erguida, é porque vai ser o jugo vai ser colocado sobre o pescoço. E quando o jugo é colocado sobre o pescoço, como é que fica? Fica pesado, né? Vai para frente, o nariz não fica mais empinado, a pessoa não tem mais orgulho. O orgulho se foi, porque agora ela está sob jugo. Ele não dormia maquinando coisa ruim, agora não vai dormir por causa do que fez, né? Exatamente. E essa calamidade vai ser tão grande que naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês. E se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes.
Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nem uma parte dela. Nesse versículo 4, que ele fala assim: se entoará a seguinte lamentação, é um jogo de palavras aqui no hebraico, que significa mais ou menos assim: e lamentarão lamentando essa lamentação. E até para falar parece trava-língua, sabe? Então, lamentarão lamentando com essa lamentação. De tão pesado que vai ser esse dia. Qual que é a lamentação? Estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou, como Ele atirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. E a acusação de Deus contra o povo aqui é de rebeldia. O povo de Israel é um povo rebelde, e o Senhor está entregando a terra do povo de Israel a um povo que também é rebelde. Por quê? Porque o povo de Israel era o povo de Deus, né? E como o povo de Deus deveria viver como tal, seguindo, obedecendo as leis, né? Só que, como um povo rebelde se rebelou contra o rei, que é o Senhor da terra, foi Ele que deu a terra para eles, e como Senhor da terra, Ele pode tirar e dar a quem Ele quiser. Então tirou de um povo rebelde e deu a outro. Que para o povo de Israel isso aqui é a pior coisa que poderia acontecer. Porque lembra que a gente falou semana passada? O povo de Israel tinha aquela segurança de que nós somos o povo escolhido, então nós nunca seremos tirados daqui. Essa é a terra de Deus, Ele nos colocou aqui, então nós nunca seremos tirados daqui. Mas a rebeldia, a arrogância, o orgulho deles fez com que o Senhor os retirasse dali, porque eles não estavam mais agindo como o povo dele, mas estavam agindo com rebeldia. E ele fala assim, versículo 5: portanto, na congregação do Senhor, ou na Assembleia do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, lembra quando Josué estava dividindo a terra? Né? Que ele sorteou onde cada tribo ia ficar, cada um a sua parte da herança. Vocês não receberão nenhuma parte dela. Vocês serão enviados para fora, vocês serão exilados dessa terra. E aí, a gente para e pensa: será que essa exortação, esse clamor do profeta Miqueias adiantou alguma coisa para que o povo mudasse de atitude? José está falando uma coisa. Acho que não. Olha o versículo 3: portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família. A ideia aqui já está para acontecer, já está vindo. É como já foi dado início ao que vai acontecer. Ainda não chegou, mas está vindo. A gente falou semana passada que quando Miqueias está profetizando, mesma coisa com Amós. O julgamento, a punição do Senhor já está em cima, não tem mais arrependimento que possa evitar isso aqui. Como é que fica esse povo? Como é que fica o coração? A gente já viu no capítulo 1 que Miqueias ele estava chorando pelo povo, né? No versículo 8: por isso lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes.
Ele está vendo toda a situação, ele está clamando ao povo, mas não tem arrependimento. Isso é sinal de um coração duro, um coração cheio de calos pelo pecado, que não tem mais sensibilidade à palavra do Senhor. Pode ouvir 300 mil vezes a mesma coisa e não adianta nada. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Isso se entra, né? Porque às vezes bate e volta. Parece que tem tampão no ouvido. Só que Miqueias, ele não para por aí. O que acontece? Versículo 6. Agora, o povo, ele quer uma segunda opinião. Sabe quando você vai no médico e fala, acho melhor procurar uma segunda opinião, não confio nesse médico, né? Então o povo vai atrás de uma segunda opinião. Versículo 6. Eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito Santo do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco o meu povo se levantou como inimigo, além da roupa. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres do meu povo, dos filhinhos delas. Vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém seguindo o vento e a falsidade inventar uma mentira do tipo, eu lhes profetizarei a respeito do vinho e da bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. No versículo 6, as pessoas que estavam ouvindo Miqueias, que devem ter ouvido Amós também, que estavam ouvindo Isaías também, diziam para o povo, o que ele está falando aí não vai acontecer. Não tem jeito disso acontecer. Por quê? Essas coisas não alcançarão a casa de Jacó. Quem foi Jacó? E aí eles começam a lembrar do passado, só que é um passado cujo presente é completamente diferente. Jacó temeu a Deus. Jacó conheceu a Deus. Jacó foi chamado de Israel por Deus. Deu origem aos 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas, a gente tem várias histórias belíssimas do povo de Deus, histórias ruins também, mas nesse ponto na história de Israel é completamente fora do plano de Deus, daquilo que ele queria para o povo, como o povo escolhido dele. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito Santo do Senhor irado ou irritado? E aqui a pergunta espera uma resposta negativa. Não, o Espírito do Senhor não está irritado. Mas a resposta certa é sim. O Espírito do Senhor está irritado. E a segunda pergunta também espera uma resposta negativa. Será que ele agiria assim? Mas a resposta certa é sim. Ele já falou que agiria assim. Deuteronômio 29. Não só Deuteronômio 29, mas toda a lei fala sobre isso. Como que o Senhor agiria caso o povo se voltasse contra ele? E aí no versículo 7, ainda, a gente tem a palavra do Senhor. De fato, as minhas palavras fazem o bem. A quem? Ao que anda retamente. Não foi isso que o Senhor falou em Deuteronômio? Abençoarei? Não, é outra parte. Abençoarei quem? Quem obedecer. E amaldiçoarei quem desobedecer. É simples, não tem
o que pensar aqui. Eu vou abençoar quem obedecer, vou abençoar quem desobedecer. Mas, há pouco, o meu povo se levantou como o inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. A lei dizia que se tem alguém te devendo, né, e a pessoa não tem como pagar, você pode entrar na casa dela e pegar bens para pagar a dívida, né? Mas não é para deixar a pessoa na sarjeta, né? Inclusive ele fala, se você pegar a capa da pessoa como penhor do pagamento, não é para ficar com a capa durante a noite. Devolve a capa para ele, porque ele vai usar a capa para se cobrir à noite. Mas ele está falando aqui que eles pegam a capa daqueles que não procuram guerra. A pessoa ela não está fugindo do credor porque ela está de mau caráter. Ela não está se recusando a pagar. Mas o credor ele age de má fé. E vai atrás, pega a capa e não devolve. O penhor, ele é somente o quê? Uma segurança. Uma garantia, uma segurança, tá? Que deve ser devolvido depois que o pagamento for feito. Mas no caso da capa, que é algo que a pessoa usa diariamente, que é para se proteger do frio, para se proteger do calor também durante o dia, né, com a sombra, ele está tirando isso da pessoa. Olha o que eles fazem aí. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres do meu povo, as viúvas do povo, dos filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. O que o credor fazia quando não tinha mais bem para tirar? Levava os filhos como escravos. E segundo a lei, no ano sabático, o que era fazer? Perdoar a dívida e libertar os escravos. E eles não faziam isso. Levantem-se, vão embora, porque este não é um lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. E esse vão embora é o Senhor, dono da terra, expulsando eles da terra que Ele tinha dado para eles. O que vai acontecer com o exílio? A Síria vai vir e levar eles para o cativeiro. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo, eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Aqui existe um jogo de palavra com a palavra vento, né? Na sua tradução pode ter a palavra espírito aí também. Não sei qual que é se a tradução de vocês aparece isso, né? Porque tanto a palavra vento como a palavra espírito no hebraico é a mesma, tá? Então, quando fala do profeta do Senhor, né, fala que o profeta do Senhor fala pelo Espírito do Senhor, né? Só que aqui ele está usando a mesma palavra, mas com o sentido de vento, porque esse falso profeta ele está falando como o vento que passa por aí, qualquer coisa que vem, que vai, né, está jogado por aí. E o que esse profeta está falando? Eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, que é o símbolo do quê? Da alegria e da prosperidade. Os falsos profetas, lembra que a gente falou lá em Deuteronômio hoje, no começo do culto? Os falsos profetas, eles estavam falando aquilo que o povo queria ouvir. Mas eles eram profetas do vento.
está espírito, né? O vento não é a mesma ideia de vento de João 3, tá? Aqui é o vento no sentido do que Tiago usa lá, pessoa que é levada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. É espírito de falsidade mentindo. Uhum. Né? E ele fala: esse tal será o profeta do povo. Por quê? Deste povo. Porque é o que eles querem ouvir. Naquela época, os outros povos tinham profetas também, né? Como a gente falou no começo do culto. E esses profetas, a função deles era simplesmente concordar com o rei. Era só isso. Tá? O rei falou: quero invadir tal região. Profetas, o que vocês acham? Aí eles faziam lá os encantamentos, sacrificavam o que tinha que sacrificar, olhavam as estrelas, falavam: não, rei, vai, aproveita que a lua está alinhada com não sei o que está tudo certo, passou o cometa tal, vai que isso é o sinal que vai dar tudo certo, 100% garantido. Era para isso que eles existiam. Mas os profetas do Senhor, eles aparecem na história quando o povo precisa de correção. Então, o profeta do Senhor, na maioria das vezes, eles não vão falar o que eles querem ouvir. Porque o povo está indo para um lado e o profeta vem e fala: por aí não, pelo outro lado. Não, mas eu quero ir por aqui. Pelo outro lado. Mas eu quero ir por aqui. Eu estou falando que é pelo outro lado, porque se tu não for por esse lado, o Senhor já falou o que vai acontecer. E aí ele repete aquilo que o Senhor já falou lá na lei. E ele vai descrevendo, ele vai usando palavras que vão chamar a atenção do povo, mas o povo não se arrepende. Hoje, a gente vive um período da história da igreja que o mais tem por aí é pregadores que pregam o quê? Prosperidade, o que as pessoas querem ouvir. Né? A pregação de hoje é: vai que você consegue. Não é? Vai que vai dar tudo certo. Né? Você é filho de Deus, você vai conseguir a promoção, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. O que isso não prega? Você está em pecado. Você precisa de comunhão com Deus. Você precisa estar mais perto de Deus. Você precisa reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Você precisa reconhecer o amor de Deus por você. Porque ninguém quer ouvir isso. Esse tipo de pregação não enche igreja. Falar do pecado não enche igreja. Assim, da mesma forma que antigamente, falar sobre o julgamento de Deus não era popular. O que aconteceu com Jeremias? Foi para o poço, ficou na madeira lá, né, com as pernas levantadas. Isaías foi cerrado ao meio. Ninguém gosta desse tipo de pregação. Até a gente, o nosso coração demora para entender, demora para perceber que é com a gente que Deus está falando. Que a gente precisa realmente de mudança. Que a gente não pode estar satisfeito com o nosso estado atual de espiritual. Que ainda tem mais para crescer. Que a gente ainda está engatinhando na fé. Que existe muito para conhecer de Deus, para ser transformado à imagem de Deus. Não importa quanto tempo que a gente tenha de convertido. Não importa se é 70 anos como a irmã Alice de convertido, como o mais novo convertido. Existe uma caminhada gigante ainda e a gente precisa buscar diariamente a Deus. A gente não pode se esquecer do nosso Senhor. Miqueias, ele não termina essa mensagem com essa desesperança. Ele deixa 2 versículos de esperança, o versículo 12 e o versículo 13. Certamente
eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelha no aprisco, como rebanho, no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. O Senhor chama o povo de Israel, o povo, tanto aqui Israel como Judá, né, ele junta os dois aqui, como ovelhas do seu aprisco. E ele fala também em Ezequiel que ele é o supremo pastor. E que ele vai cuidar do povo, ele vai trazer o povo de volta, mas é um remanescente. O que significa remanescente? Os que sobraram. Os que sobraram, não é? Mas esse remanescente, os que sobraram, quando o Senhor ajuntar, vai ser uma multidão. Não vai ser aquela ideia do remanescente pequenininho, mas vai ser uma multidão. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 11, né? Que todo Israel será salvo. No final de todas as coisas, quando o plano de Deus se cumprir finalmente, todo Israel será salvo. E olha o versículo 12. Quem que é o supremo pastor? Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Que passagem que lembra esse versículo 13? Hã? Novo Testamento. Evangelho de João. Tá? É o próprio João, né? Hã? É o próprio João, né? Que vinha para anunciar o Não. arrependimento. Não. João capítulo 10. Qual que fala no capítulo 10? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E lá ele fala que ele vai trazer as ovelhas para dentro do aprisco. E elas entrarão e sairão, e encontrarão pastagem. É o que ele está falando aqui. Eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Porque é assim que o pastor anda com as ovelhas, não é? O pastor à frente das ovelhas. Em João capítulo 10, Jesus fala que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E olha a última frase desse versículo. Sim, o Senhor irá à frente deles. Esses dois versículos falam a respeito de Jesus. Ele é o bom pastor. É Ele que conduz as suas ovelhas para dentro do aprisco e para fora do aprisco. É Ele que vai à frente das suas ovelhas, mostrando o caminho, mostrando os melhores passos. É Ele que dá segurança para as suas ovelhas. É Ele que vai trazer de todos os cantos do mundo as suas ovelhas. Esse remanescente de Israel e de Judá. Jesus, o bom pastor. Capítulo 1, capítulo 2, só paulada, né? Desesperador, calamidade, o negócio não tem saída. Mas a promessa do Senhor para o remanescente fiel é de consolo, é de esperança. Nós somos também ovelhas desse rebanho, desse aprisco. A gente pode passar por situações de disciplina do Senhor, por situações
muitas vezes desesperadoras, mas as promessas do Senhor para a nossa vida são muito superiores àquilo que a gente possa passar. Porque a gente já tem aprendido que Ele tem cuidado de nós. Que como pastor Ele nos leva para onde? Para os pastos verdejantes. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não teme. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Não é porque o vale da sombra da morte não dá medo, mas é porque o Senhor está comigo. A nossa esperança não é a esperança de posses, de dinheiro, de circunstâncias favoráveis, mas a nossa esperança está somente no Senhor. Não importa qual seja a circunstância. Amém? Alguma dúvida? Lá em Isaías 52, tem uma referência mais ou menos sobre esse versículo. Eu não sei se ele está falando sobre o tempo quando o pessoal saiu do Egito ou está falando da volta de Jesus, né? 52:12? 52:12, né? O 13 é o 12, né? Desculpa. Mas todo o 52 é maravilhoso. A partir do 7 já começa a dar uma caída. Olha o 12, né? Aqui ele está falando sobre o Está falando coisas assim? Retorno do povo? Aqui é sobre o retorno do exílio, mas também falando sobre a mesma coisa aqui de Miqueias, sobre a exaltação final do povo de Israel. Isso. Pastor Miqueias era contemporâneo de quem? De Isaías e Amós. Pregou na mesma época que os dois. Só que Amós ele pregou mais no Reino do Norte, lá para Samaria, ali naquela região, e Miqueias pregou em Judá, no sul. E Isaías era um profeta da corte, ele ficava em Jerusalém mais, mas na mesma época que eles profetizaram. Pastor, quando aqui no versículo 8, o profeta, usado por Deus, começa a falar, jogar na cara do povo, daquilo que ele está. O pessoal mais rico, né? Que eles estão praticando contra as pessoas mais simples, né? Aí quando ele fala assim, levantai-vos e vos embora, porque aqui não é o seu descanso, e por causa da sua imundície que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Dá a entender assim, parece que eles assim, o profeta anunciou que ia acontecer alguma coisa por causa do que eles estavam praticando, e parece que eles zombavam do profeta, não quer dizer nada. Agora lá, só que mais lá na frente, quando Deus usa outro povo para tomar o que é deles, né? Outro povo rebelde, né? Que aí eles vão cair a ficha deles que realmente o que o profeta falou É sempre assim. Perderam tudo. Quer dizer, se eles tivessem ouvido que estava assim, o profeta indo embora, seria menos doloroso, vamos dizer assim. Sim. Se houvesse arrependimento. É que eles não acreditaram no que ia acontecer, né? Exatamente. Então ele está anunciando o que vai acontecer. Aí quando acontece é que eles percebem que o profeta estava certo. E aí tem
foi o que aconteceu com Jeremias. Né? Jeremias estava profetizando desde quando? Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C. Ele já estava profetizando desde 620 e pouco. Né? Quase 40 anos antes da queda de Jerusalém. E ninguém estava acreditando. Chegou um ponto dele falar que era o povo se entregar, né? Uhum. O povo chama ele de entregar. Prenderam Jeremias, quiseram matar Jeremias porque ele está falando um monte de coisa que eles não acreditavam. Mas quando aconteceu, né? Jeremias estava certo. Só que ainda assim, quando aconteceu, Jeremias falou outra coisa, eles não quiseram acreditar também. Com Ezequiel foi a mesma coisa. Ezequiel profetizava que ia acontecer. Não, isso nunca vai acontecer. Não viaja, Ezequiel. Vai acontecer. Não? No caso desses profetas, né, aquilo que o Senhor anunciou veio muitas vezes logo depois. Foi a curto prazo a profecia. No caso de Isaías, as profecias estavam a longo prazo. Quase 100 anos depois, mais de 100 anos depois. Mas todas elas se cumpriram. E as de curto prazo também se cumpriram, de Isaías. E não acreditaram. Amém? Amém. Pai, muito obrigado por mais essa noite. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos edifica. Muito obrigado, Pai, por cada irmão e cada irmã que está aqui. Que possamos desfrutar sempre dessa comunhão uns com os outros, da comunhão contigo. E que o Teu nome, que está acima de todo nome, seja sempre exaltado nas nossas vidas. Que a gente reconheça sempre os nossos pecados e nos arrependamos, Senhor, de cada um deles, para que o Senhor faça a Tua obra em nossas vidas e possamos sempre agradar a Ti em tudo aquilo que a gente fizer. Nos guarda de todo mal, Deus nos protege, nos leva para casa em segurança. Em nome de Jesus. Amém.